Meus amigos, vamos dar continuidade então, para a gente finalizar o último vídeo falando do juiz das garantias. Convido vocês a acompanhar comigo a literalidade do artigo 3º-C. Acompanhe comigo. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 319 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Vamos parar por aqui, fazer uns comentários, depois a gente continua. Pessoal, o que o artigo 3º-C, parágrafo 1º e caput quer dizer é algo que a gente já falou anteriormente. O juiz das garantias ele vai atuar durante a fase investigativa da persecução penal. Recebeu a denúncia ainda, é ele. A partir do recebimento da denúncia, aí já é outro juiz. É o juiz da instrução e julgamento. Então não será mais o juiz das garantias a partir daquele momento. Outra coisa que eu disse aqui, lá no vídeo falando especificamente da decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a eficácia de alguns dispositivos, e aí quando eu falei da questão da interpretação conforme que ele deu ao dispositivo do juiz das garantias, eu dizia que ele, na sua decisão, disse que não se aplicaria tal instituto para os processos nos colegiados, para os processos que envolvessem rito do Tribunal do Júri, rito da Lei Maria da Penha e Justiça Eleitoral. Portanto, ele fez um entendimento de forma extensiva, eu diria, da legislação, para também dizer que não se aplicaria o juiz das garantias naquele tipo de processo. Mas percebam que o artigo 3º-C, ele é expresso, ele fala que esse juiz das garantias será aplicado a todos os tipos de infrações penais, salvo aqueles de menor potencial ofensivo, que aí será o de competência o rito do GCRIM. Então, para os crimes cuja pena não excedam a 2 anos ou mesmo contravenções penais, ou seja, infrações de menor potencial ofensivo, não se aplica o juiz das garantias. Agora, para todos os outros processos, vai ser aplicado o juiz das garantias conforme imposição do artigo 3º-C da lei. Aí vocês podem me questionar, mas e aí? Está suspenso isso? Não está? O ministro Toffoli não disse que seria aplicado para todos os processos envolvendo Maria da Penha, Justiça Eleitoral, Tribunal do Júri e também processo em colegiado? Tudo bem, naquele momento sim, mas a gente viu que poucos dias depois a decisão do Toffoli foi revogada pelo ministro Luiz Fux e, na verdade, tudo que a gente está falando do artigo 3º-A até o 3º-F está suspenso a sua implementação até que haja uma análise pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, que é o plenário, tá certo? Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Esse parágrafo 2º é muito interessante. Por quê? Porque todas as decisões proferidas pelo juiz das garantias, elas deverão ser reexaminadas pelo juiz da instrução e julgamento. Mais especificamente, as decisões relacionadas às medidas cautelares. Então, por exemplo, uma busca e apreensão foi determinada, uma própria prisão que foi determinada, um sequestro de bens, tudo isso deverá ser reanalisado pelo juiz da instrução num prazo de até 10 dias. E é importante a gente dizer que o que o juiz das garantias decidiu não necessariamente vinculará o juiz da instrução. Ele tem um entendimento próprio dele, pode concordar, pode discordar, mas o que o parágrafo 2º está dizendo é que ele não fica vinculado. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público da Defesa, e não serão apensados
aos autos do processo enviado ao juiz na instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou de antecipação de provas que deverão ser remetidas para pensamento em apartado. Muito interessante também o parágrafo 3º, ele está dizendo o seguinte, aqueles autos que foram gerados durante o tempo em que o juiz das garantias atuou, ele não será deixado à disposição do juiz na instrução e julgamento. Ou seja, aquele inquérito, aqueles autos do inquérito que foi produzido sob a regência do juiz das garantias ficará sob o crivo desse juízo, na secretaria dele. E após o recebimento da denúncia, onde vai entrar um novo juiz, ele terá um processo novo a partir dali, que não necessariamente trará os documentos encartados naquele outro auto que foi formado ali durante a fase investigativa. Salvo, evidentemente, aquelas provas irrepetíveis, as provas cautelares, por exemplo, um pedido ali de antecipação na oitiva de uma testemunha policial. Esse depoimento vai ser, evidentemente, apensado para que o juiz das garantias, para que o juiz da instrução e julgamento tenha acesso a ele. Então, ficará à disposição desse outro juízo da instrução e julgamento. Agora, em regra, tudo que for produzido sob a regência do juiz das garantias ficará à disposição da secretaria dele para que tenha acesso o MP, para que tenha acesso defensores, enfim, mas numa secretaria separada, para que esse juiz da instrução não tenha acesso ao que ele basicamente aqui produziu. Evidentemente, como a gente disse no parágrafo anterior, o juízo da instrução ele vai reanalisar tudo que foi decidido, mas depois que ele reanalisar, ele devolve todos os documentos ali, o processo em si, os autos do inquérito, do processo, para o juízo das garantias e sua respectiva secretaria. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juiz das garantias. Então, em consonância com súmula vinculante 14, que já falamos, as partes têm amplo acesso aí aos autos do inquérito, aos autos do processo, etc. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar nos processos. Então, aquele juiz que tem algum tipo de impedimento, de suspeição, ele não pode funcionar também como juiz das garantias. Imagina um juiz que tem um grau de parentesco com o investigado, ele não pode ser juiz das garantias. Meio óbvio isso daí, mas é bom a gente dizer também. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste Código. Eu tinha me referido a esse dispositivo quando falamos da decisão do ministro Dias Toffoli que suspendeu a eficácia de alguns dispositivos do juiz das garantias. E um deles foi esse parágrafo único do artigo 3º-D, que prevê um sistema de rodízio entre juízes nas comarcas de vara única. Então, como já dissemos, tinha sido inicialmente suspensa a eficácia desse dispositivo, então mesmo que não houvesse a decisão do Fux, que revogou a do Toffoli anteriormente, então mesmo se não houvesse decisão do Fux, esse dispositivo do parágrafo único não teria aplicação. Como já disse, a decisão do Fux suspendeu todas essas mudanças que nós estamos falando, desde o artigo 3º-A até o artigo 3º-F. Acompanhe comigo o artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunais. Percebam aqui que quem vai dispor a distribuição desses juízes, quem que vai ser juiz das garantias, quem que não vai ser, quem que vai ser o juiz da instrução e julgamento, quem que vai participar do rodízio, isso daí vai ficar a cargo dos respectivos tribunais, que terão tempo, juntamente
com aquela comissão que está lá no CNJ fazendo um estudo para essas implementações. Então, terão esse tempo até que seja analisado pelo plenário para facilitar a concretude dessas mudanças. E, por fim, o artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e identidade de preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, asseguradas a efetividade da persecução penal, o direito à informação e o direito à dignidade da pessoa submetida à prisão. É interessante essa última parte, a parte final da redação do parágrafo único, que traz 3 direitos. Acompanhe novamente comigo. Direito à informação, direito à dignidade da pessoa submetida à prisão e efetividade à persecução penal. Especificamente, direito à informação e direito à dignidade da pessoa humana aqui são 2 princípios constitucionais que, a depender do caso, podem entrar em conflito. E como o STF já disse que não existem direitos de natureza absoluta, é possível que haja uma mitigação de ambos princípios para que possa haver uma harmonia entre esses princípios. Então, existe o direito à informação, mas também a pessoa que está presa tem o direito à sua imagem, o direito à preservação da sua intimidade, dignidade da pessoa humana. O que o artigo 3º-F, caput, parágrafo único está trazendo é algo em consonância com a lei de abuso de autoridade que entrou em vigor recentemente. Não tem muito tempo que entrou em vigor a lei de abuso de autoridade, e a lei de abuso de autoridade tipificou a conduta daquele que divulgar imagens de pessoas no sentido de torná-la de maneira jocosa essa imagem, ou que faça sem autorização, enfim, dependendo do caso é abuso de autoridade. Então, quem vai tutelar isso daí, se autoriza filmar, se não autoriza, é o juízo das garantias, para que não haja um meio vexatório ali na divulgação, evidentemente com respeito à presunção da inocência, etc, etc. Então, meus amigos, foram essas as alterações trazidas pelo pacote anticrime no que concerne ao juiz das garantias, e me despeço de vocês, aguardando a todos num próximo vídeo. Forte abraço!